Eu estava sentada numa cadeira e atrás de um casal tinha luz, né? E atrás desse casal tinha luz, e aí o camarada que era o maître, foi falar com eles para servir. Ai, doutor Maia, quando ele começou a falar, ele falando e aquilo caindo em cima da comida dos caras, sabe? Bastante. Perderam uma cliente. Aí fica... Nem notaram, né? Isso foi quando, Beatriz? Já faz tempo. Não, mas não faz muito tempo, não. Meio século. Não, mas... Tu tá lembrando do passado como se fosse hoje, é isso? Isso, eu tô bem doido. Não, faz pouco tempo. Mas antes dessa pandemia, né? Antes dessa pandemia, bem antes. Mas tu sentiu que aquilo ali já era um exagero, né? É que o que os olhos não veem, o coração não sente, não é? É verdade. Aí eu nunca tinha visto, provavelmente, porque ele já tinha conversado conosco na mesa e no jantar mais de uma vez. Então aquilo aconteceu comigo, só que eu vi. Mas Beatriz, tu não viu assim, não percebeu depois que por que a massa tinha esse gosto tão bom? Era o hálito do maître. Teve até uma coisa muito maldosa. Você está sentindo diferença no sabor do nosso Bauru? Mas fique calmo, a pandemia vai passar. Exatamente. O cara vai parar de lavar as mãos de novo, né? Isso aí. Muita maldade, né? O fato é o seguinte, tu vai ali no mercadinho atravessando a rua e tu pode pegar o vírus. Entende? Tu vai, tanto é que tem lugares bem distantes aí onde as pessoas são contaminadas. Naquela explicação de 80% de nós tem o vírus. 20% podem ter sintomas. E 2 a 3% podem ir para a gravidade dos sintomas. Isso. Então, se 80% já tem o vírus e se desse para fazer teste, a surpresa ia ser imensa, quem é o soldado que nos protege? O sistema imunológico nosso. Mas o que eu posso proteger o meu sistema imunológico? Evitando a chamada carga de vírus, quer dizer, quanto menos eu me encontrar com esses 80 que tem, isso, melhor para mim. Enquanto não houver o fim da pandemia, né? Uhum. Porque os vírus a gente já enfrenta todos os dias, vários tipos diferentes. Mas na boca temos 300 mil tipos de bactérias diferentes. A boca é mais suja que aquilo lá embaixo. Pois é. Então, eu aconselho as pessoas, sabe qual é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, para evitar aqueles problemas de gengiva, aquelas dorzinhas que dá seguido? Pega aquele, como é o antibiótico das abelhas, a própolis, bota num copinho d'água uma medida e faz um gargarejo. Porque aquele antibiótico das abelhas tem uma força fantástica porque protege o favo de qualquer tipo de micróbio. E tu compra em farmácias ou em lugares esses aí que tem naturais, em vidrinhos. Então, sim, o gargarejo com própolis limpa e deixa a boca mais limpa. Higienizada. Exatamente. E no creme dental tem o cloro, né? Não, o cloro já evita o problema dos dentes, né? E o cloro e o... Sim, mas atrapalha o sistema imunológico, né? Também, ele é como é que a gente limpa a piscina com cloro, por quê? Porque desmancha as bactérias, mas tem que ter também os outros, aqueles aglutinadores para deixar a água limpa, né? Mas, então, se tu quiser ter uma boca mais limpa, tu tem que usar um daqueles gargarejos que a gente compra na farmácia, dá o nome daquilo, água azul, aquela. Sim. Ou eu, há bastante tempo, notei que à medida que eu usava isso, aqueles probleminhas de gengiva, dorzinhas aqui, daqui a pouco uma lá, que todo mundo tem, né? Desapareceu completamente. Então, é uma dica pessoal, né? Mas... Sim, mas vale
Vale. Eu uso muito para garganta. Pois é, eu acho que tu pode usar para garganta, mas tu usa também para gargarejo é para gengiva, depois tu engole. Exatamente, muito bem. Nós temos agora aqui uma fala de uma amiga. Vamos ouvir aqui a Denise Antunes. Vamos lá? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Dr. Maia. Bom dia, ouvintes da Rádio Web Manaua. Denise Antunes. Quando tu falou sobre os teus tempos em outras rádios, foi aí que eu te encontrei, Bia. Só para colocar, não tomando muito tempo de vocês. Para quem não sabe, né, o meu filho mais velho, que vai fazer 26 anos, ele tem um espectro do autismo, né? Ele teve esse diagnóstico com 1 ano e meio, 2 anos. Então eu fiz muita caminhada, assim, muita correria quando ele era pequeno, a primeira infância dele, para que ele tivesse um bom desenvolvimento, né? E uma dessas caminhadas era ali no bairro Rio Branco, ali na Avenida Vasco da Gama, numa escolinha especial em que ele ia. Só que eu não tinha condições de vir para casa, levar ele, vir para casa e buscar de novo. Não tinha como, porque morando aqui no Sarandi, né, só o tempo que eu ia levar entre ir e vir e mais passagem de ônibus, né. Naquela época a gente estava recém começando a nossa vida, eu e meu ex-marido. Então, mas eu ficava lá o dia inteiro praticamente. E num dos turnos, num dos horários, tinha uma outra mãezinha do Marcelo, a Ana. E a Ana trabalhava com rádio escuta. Ela era, no caso, ela, o irmão dela e um cunhado. Eles eram contratados por empresas patrocinadoras de rádio, né? E eles queriam averiguar se realmente o comercial deles estava rodando bem, direitinho, naqueles horários estipulados, né? Então eles faziam essa rádio escuta, eles escutavam rádios em determinados horários para ver se estava rolando o merchan, né? E eu ficava lá sem ter o que fazer, né? Não tinha, naquela época algumas pessoas já tinham celular, acho que era 98, 97, 98, época que o Abner nasceu em 94, isso, ele tinha 3 anos, 97. E ela fazendo essa rádio escuta, ela tinha um Walkman, um radinho Walkman, onde ela escutava. E ela tinha um fone de ouvido, então ela pegava o fone de ouvido, a gente ficava conversando ali por horas, assim, né, nos turnos em que a gente se encontrava, e eu ficava muito sozinha, as outras mães, a maioria iam lá, largavam de carro os filhos ou iam de Kombi, né, era uma outra classe, assim, social, as pessoas que frequentavam aquela escola, e eu só levava o meu filho porque eu tinha conseguido por intermédio da empresa de Correios, né, então eu ficava lá praticamente o dia inteiro, e a Ana sentava do meu lado e me dava um dos fones e a gente dividia, né? O que ela escutava, eu escutava. E ela às vezes escutava essa rádio, era a Rádio Real, se não me engano, era a Rádio Real de Canoas. Eu sei que era meados de 97 para 98. E daí, em alguns momentos, ela não tinha o que escutar, assim, não tinha nenhuma coisa que ela tinha que averiguar, e ela deixava rolando a rádio, e daí eu comecei a escutar, e eu digo, gostei dessa moça. E daí eu consegui um radinho, era um radinho que tinha entrada para fone de ouvido, meu irmão me conseguiu um fonezinho de ouvido velho, usado, mas conseguiu, e daí eu levava aquele radinho, né, as pilhas, comia uma pilha federal o radinho, né, mas eu levava o radinho e foi aí onde eu comecei a te escutar. Depois eu te perdi porque tu sumiu, eu também no dia a dia assim acabava às vezes não escutando sempre, eu sei que tu sumiu, eu digo, meu Deus, e agora? Aí tornei a te achar, mas daí já aqui numa rádio de Porto Alegre, né, isso foi um pouquinho depois dos anos 2000, daí eu voltei a te achar, mas eu te escutei por uns 2 ou 3 anos seguidos assim na rádio de Canoas. Muito legal lembrar disso, é bom a gente ter essas memórias. Tá? Valeu, um abraço para todos, uma feliz Páscoa, que a gente consiga passar por tudo isso, né? Pelo menos em harmonia com a família. Esse já é uma grande dádiva, já é um presentão de Páscoa para todos nós, a gente estar com saúde dentro de casa com os nossos, tá? Beijão e abraço. Que bacana. Viu, Beatriz? Te acompanhando. Pois então. Que lindo, né? Essas mães de crianças especiais, elas têm
é visível que elas têm uma espécie assim de missão, né? Porque aquelas pessoas dependem delas desde o momento da concepção, e isso vai se dar de um modo diferente das mães que têm filhos supostamente perfeitos, né? Como a gente entende. É complicado isso, né? Até uma das que tem no mundo Parabéns, hoje, Denise. A gente chama síndrome de Savant, porque tem uma sabedoria assim diretiva, né? Não é todos os autistas que têm isso, mas a síndrome de Savant é a Greta Thunberg, né? A defensora da parada com a poluição do planeta. Tu vê, eles já estavam botando uma moça da mesma idade dela em contraposição dela, né? Dizendo que não tem... É que aí entra um choque, vamos dizer assim, meio complexo, né? Econômico, porque também de estrutura de vida e de conforto, porque vamos dizer que eu pare tudo que tem que a ver com o petróleo, olha, nosso mundo quase que voltaria a 200 anos atrás, né? Sim. Então, esses confrontos é que tem que ter uma saída em que não seja radical nem para um lado nem para o outro, né? E aí, talvez, se nós não tivéssemos essa submissão, porque hoje já existem N fórmulas de energia que não conseguem botar a cabeça para fora no sistema porque as indústrias do petróleo não permitem. E lógico, porque eu estou me referindo aqui a assassinatos, eu não estou me referindo a discussãozinha, tapa na cara. Eu estou me referindo à máfia mesmo. Pois é, mas aí tu vê que nós chegamos num ponto assim. O cara lá, a Arábia Saudita, agora passou para 10 milhões de barris dia de petróleo. Então o petróleo Brent, esse baixou para $25 o barril. Ele chegou numa época, está 80. Quer dizer, essa força, o Fundo Soberano da Arábia Saudita passa de 2 trilhões de dólares. Quer dizer, um poder econômico assim na mão de quem, que é quase único, é o governo, o interesse aí é absoluto, né? E então a dominação é absoluta. Quem é que tem poder para dizer, olha, em função do planeta, vocês vão parar de produzir petróleo? Quem? Por enquanto tem sido o vírus, né? Porque eles pararam de vender loucamente também. Claro, porque aí o consumo diminui, mas é uma pandemia que tem uma duração de 6 a 10 meses e a nossa sociedade volta a ser como era daqui a pouco, né? Essa é a questão, é não aprender porcaria nenhuma, entendeu? Mas o meu interesse está sempre na frente do que seria o ideal para todos. Claro. Essa é a grande mudança que não se consegue dentro do governante que tem o poder econômico. Esse é o grande ponto. Até está surpreendendo o Trump, eu acho que vai vencer a eleição, porque está abrindo os cofres de uma forma fantástica. Já teve 20 milhões de americanos pedindo seguro-saúde, seguro-desemprego, e estão recebendo lá, o Rogério vai receber $1.200. Sim, mas aquilo ali é um tigre de papel, né? Mas tu vê, é um tigre de papel, né? Que rosna, né? E eu não consigo chegar perto do papel para rasgar. Nem tigre. E eu só ouço o rosnado e fico tímido, né? Eu fico bravo. A maioria dos mortos lá em Nova York são latinos e negros. Mas por que Nova York tem a massa de coisa? Aqui no Brasil entraram, desde o início da pandemia, quase 100 mil pessoas de fora do Brasil. Quanto tu acha que entrou nos Estados Unidos? Parece que fica em torno de 10 milhões de pessoas que vieram de todo mundo. Olha, não tem como não ser lá, né? Assim, voltando, né, doutor Maia, assim como exatamente na função de médico, o problema desse vírus é que as UTIs estão sendo utilizadas. Quanto mais as UTIs forem utilizadas, outros milhões de pessoas vão morrer de outros problemas.
Porque também não tem nesse médico. sentido que Por se isso da pede para urgência. não...